Bom, assunto principal agora, depois eu quero te perguntar mais algumas coisinhas mais pro final, mas questão do Cape Epic, primeiro eu queria que você passasse um panorama geral do que você achou da edição desse ano, assim, como é que você se sentiu, como é que você ficou depois da prova, tá satisfeito, não tá satisfeito, dava para fazer mais, não dá, enfim, um panorama bem geral mesmo da sua sensação sobre a prova. Vamos lá, tentar resumir. Cara, eu cheguei aqui esse ano muito preparado e a equipe como um todo chegou muito preparada. Tanto eu e o Mano quanto todo o staff, né? Toda a preparação que a gente fez pré-Cape Epic, os training camps na África do Sul, foi tudo muito produtivo. Eu diria que a gente chegou, cara, de longe, na melhor forma, né, nossa como dupla para Cape Epic. A gente não bem. E eu acho que além disso, o nível do pelotão nunca foi nenhuma das outras, pelo menos falando das edições que eu fiz nos últimos 4 anos. O ritmo foi de longe mais alto nessa edição. E eu acho que assim, cara, a gente andou muito bem. Só que quando você fala de alto rendimento, né, tem sempre uma questão que é importante, que não é só o entregar o seu melhor. Depende muito do que os outros estão entregando também. Então, você compete contra outros adversários, né? Com outros adversários na pista. Cara, assim, o Nino e o Lars fizeram uma prova que, sinceramente, não estava no meu radar. Os caras andaram absurdamente forte, andaram de forma muito agressiva e fizeram uma boa corrida, cara. Eles construíram boas oportunidades, assim, aproveitaram muito bem essas oportunidades que eles criaram. E chegou um momento assim que a gente não tinha forças para realmente ser ativos de um modo ativo na prova. Acho que a gente começou muito bem esse ano. A nossa ideia é fazer um prólogo consistente. Acho que no prólogo a gente eu saí com uma sensação que a gente são física muito boa, porque nós terminamos na segunda colocação, 41 segundos, ou 40, não lembro bem agora ao certo, mas acho 41 segundos atrás do Nino e do Lars. Só que nos splits, nas partes físicas, nós andamos sempre 2 segundos, a variação de cima e baixo em relação a eles. Então, fisicamente, a gente estava num nível muito próximo e os caras arriscaram pra caramba. E o prólogo, assim, tem muito trecho de pedras expostas e tal, meio uma estradinha aos pés da Table Mountain ali, que assim, é fácil alguma coisa dar errado. E a gente fez uma prova super suave, assim, muito de boa, muito lúcido, e a gente não tocou 100%, sabe? A gente fez um esforço muito constante. Então foi bom pra caramba. E a nossa ideia era usar muito o primeiro e o segundo dia, a estratégia é muito diferente do que a gente fez nos outros anos. Nos outros anos, a gente chegou na prova, principalmente em 2017, quando foi o que marcou muito o jeito de se competir o K-Pep, a gente batia muito nos primeiros 30 a 60 minutos de prova, jogava potência lá em cima, e isso a gente desregulou a maioria dos caras de endurance. E a gente sofria mais do que a gente deveria, mas ao longo da semana isso trouxe um desgaste para os caras que eles não estão acostumados a ter. E esse ano, assim, a gente sabia que o pelotão já é mais preparado, ano passado já foi mais preparado para competir desse jeito, e esse ano a gente esperava que seria ainda até um pouquinho mais. E a nossa ideia foi se esconder um pouquinho no primeiro e no segundo dia, principalmente no primeiro 2/3 de prova. Se você olhar as transmissões, nos 2 primeiros dias, no segundo e no terceiro dia de prova, nas 2 primeiras etapas, eu e o Fume, que a gente se separava muito dentro do pelotão. E acho que foi no stage 1, né? O pessoal da transmissão até estava falando, nossa, Fume que explodiu. Eu estava andando lá em 30º e eu estava lá, eu flutuava entre liderar o pelotão e meio que sobrar também, então. Só que a gente sabia bem a área, porque foi uma área que a gente já competiu no Cape Epic no passado, a gente sabia se direcionar, se guiar, então a gente usou muito dessa função dentro do pelotão para economizar energia. Então, quando a gente julgava, né, a gente arriscou um pouquinho para baixo.
quando a gente julgava que não era um ataque decisivo, uma aceleração decisiva, simplesmente flutuava para trás do pelotão. E depois a gente recuperava em alguns trechos que era fácil de recuperar. Então a gente usava essa flutuação dentro do pelotão. A partir do terceiro dia, a terceira etapa de 4 dias de prova, a ideia era começar a moer um pouquinho e começar a preparar o terreno. O nosso grande objetivo era, a partir da quarta etapa do time trial, a gente realmente bater o martelo. E até então, assim, o que a gente tinha perdido era um cenário ok. A gente perdeu 2 minutos e 50 na primeira etapa e mais 30 segundos na segunda etapa. Então a gente tinha esses 4 minutos de atraso indo para o quarto dia de competição, desde 3. E aí foi um dia que eu comecei a me sentir muito bem na prova. Fisicamente, assim, eu comecei a me sentir bem acima não bem acima do pelotão, mas eu me senti muito confortável para fazer o que eu queria fazer dentro da corrida. E aí eu comecei a botar um ritmo mais que machucava um pouco mais, e isso subindo, descendo no plano, não importava se os caras estavam na roda, durante mais ou menos 1 hora e meia ali, eu botei isso muito alto. E o pelotão ele desfazendo, até que a gente chegou no Groenlandsberg, que é a subida, considerada a subida mais dura da África do Sul. Para mim foi quase que uma redenção pessoal. Foi onde foi no dia que eu tive a infecção estomacal, quando começou o meu problema, que eu parei de digerir alimentos durante o Cape Epic de 2017, e foi justamente na etapa que a gente subiu o Groenlandsberg. Então, naquele lugar foi, acho que, onde eu sofri de longe mais em cima de uma bicicleta, né? Então, para mim, voltar numa situação assim, de estar controlando o pelotão, para mim foi legal, foi marcante. E a gente não esperava e a gente não acreditava que a gente ia conseguir ganhar algum tempo esse dia. O Nino e o Lais, eles chegaram a sobrar 2 ou 3 vezes nessa etapa, mas o maior gap que a gente conseguiu, acho que foi de 15 segundos. E quando a gente virou para descer, acho que menos de 10 segundos, tinha um gapzinho pequeno, e eu mantive a pressão. Era uma descida, muitas rochas e com alguns trechos de pedal, e eu mantive a pressão, eu mantive o ritmo alto. E aí eles acabaram furando nesse trecho, e aí a camisa amarela meio que caiu no colo num dia que a gente não esperava. A ideia era, depois que passasse esse trecho, a gente ia voltar a colocar pressão neles e tal, mas a gente ia voltar a tentar economizar. E, enfim, a gente acabou ganhando com uma margem grande. Foi um dia que acabou demandando bastante da gente, porque tinha muitas áreas expostas, a gente andou de cara no vento os 100 km do dia. E aí, no dia seguinte, que era quando a gente queria realmente acelerar para tentar começar a tirar a diferença para a camisa amarela, ou vestir a camisa amarela no cenário ideal, a gente fez ainda uma etapa muito boa, mas, cara, o fundo que esse dia foi azar, assim, eu costumo falar que eu não gosto de falar de sorte e azar no mountain bike. Ele caiu, a pilotagem dele, ele perdeu a frente numa curva, e aí, assim, dos seus erros, às vezes vem consequências ou pequenas consequências, né? E nesse caso, para ele, veio uma consequência grande, cara. O jeito que ele bateu a trava de suspensão num lugar assim, pô, ele só lavou numa foi um curva e tombo bobo, acabou. né? Eu lembro que tinha a transmissão lá, foi uma escorregadinha, né? Foi uma lavadinha assim, e o jeito que bateu a alavanca, cara, a alavanca bateu contra alguma pedra, alguma coisa assim, e secou a parte da manivelazinha ali, da alavanquinha de trava de suspensão. E aí ele fez o restante da etapa travado, e foi uma etapa que é pilotagem, muita coisa batendo e tal. Até o quilômetro 20, a gente tinha perdido só 2 segundos para Scott, e aí depois disso ele começou a sentir demais, ele começou a se perder muito, assim, nas subidas, nos trechos de estágio, assim, o corpo dele já não estava portando muito. A gente acabou terminando ainda na segunda colocação, segundo tempo do dia. A gente perdeu, se eu não me engano, 1 minuto e 30 para Scott nesse dia.
Só que mantivemos a camisa amarela, mas acho que aí começou a pesar muito pro corpo dele, cara. Aí começou a meio que fazer uma conta que pesou para ele pagar no dia seguinte. No dia seguinte, a gente largou para a etapa e a ideia era fazer o primeiro ataque na primeira subida. A Scott, ela sacrificou, deram até sorte, né? Porque a ideia deles era sacrificar uma das duplas de apoio. Então o Frischneck do Gert. E os caras, acho que com 2 quilômetros a gente já tinha uma fuga em relação ao pelotão, de tão alucinante que foi o ritmo de largada. Foi, acho que, uma das largadas mais fortes que eu já fiz no Cape. E a primeira subida mais longa sentiu, e aí abriu um gap, e acho que pesou muito, cara, a vontade dele de manter essa camisa de líder, porque a etapa teve 100 e poucos quilômetros, com 40 quilômetros a gente ainda tinha 45 segundos de gap, a gente começou a fechar o gap um pouco, eles tiveram um furo, trocaram rápido a roda, e depois a gente ficou perseguindo numa distância de 1 minuto, e depois foi caindo durante mais ou menos 20 minutos, até chegar a 40 segundos. E aí a gente entrou numa parte da prova, isso não saiu na transmissão, é uma parte protegida, e acho que não teve muita cobertura da etapa. E aí nessa parte o filme sofreu 2 quedas, cara, e uma das quedas ele bateu a cabeça um pouco mais forte. Eu acho que isso tirou um pouco ele do centro ali de tempo de reação. Ele é um cara que pilota muito no limite, cara. E a ferramenta principal dele, né, é a pilotagem. Ele é o cara que pilota mais rápido em terreno cego, sem saber o que está vindo pela frente, ele domina com incrível. E eu acho que isso atrasou um pouco o tempo de reação dele, talvez deu uma concussãozinha leve ali, ficou um pouquinho mais lento, e aí ele tomou uma série de tombos, cara, esse dia, e aí, poxa, ele quebrou a sapatilha, trava no último tombo, foi uma bola de neve, assim, além de ficar tomando, 5, cara, cada um é uma pancada, né, e aí isso pesou muito, cara, aí no dia seguinte, assim, o corpo dele sentiu bastante. Na primeira subida a gente perdeu um absurdo, e aí a gente teve que andar num equilíbrio assim bem diferente. A gente fez uma baita de etapa, talvez uma das melhores provas que a gente tenha feito até então como dupla, foi no 6º dia, porque a gente a passagem do apoio passou em 16º, e a gente etapa em 4º, quase pegando a track, e a gente chegou a tirar bastante tempo da Scott ao longo mas a gente tomou mais 2 minutos, se eu não me engano, em relação a eles, e aí a gente largou para o último dia com 8 minutos de vantagem. Era uma situação já muito difícil de reverter, e o fumo que ele não conseguiu, por essa sequência de acontecimentos, ele não conseguiu usar o que era o nosso objetivo de tentar chegar nos últimos 2 dias sem ter gastado um absurdo, porque é quando, assim, você consegue ir embora e abrir um gap muito grande, se você tiver um pouquinho a mais. Isso ficou muito claro para mim, assim, porque eu fiquei andando muito no 99%, e quando eu cheguei no último dia, cara, assim, parecia que o pelotão, as diferenças ficam mais discrepantes, se você tem um golinho a gastar. E, enfim, ele acabou não conseguindo executar esse plano que a gente tinha por esses tombos que ele acabou sofrendo. E aí, enfim, a gente não conseguiu fazer nada expressivo na última etapa. No finalzinho, ele até por uma questão de futuro, para o restante da temporada, eu fiz questão de botar o Nino e o Lázaro na pressão, nos últimos 20 quilômetros. A gente, com 4, eles acabaram, tinham dado algumas estilingadas e tal, e aí eles soltaram, mas importante principalmente para deixar aquela mensagem
por mais difícil que é a situação, sabe, a gente não desistiu, né? Acho que isso é muito importante. Isso foi uma lição que eu aprendi de outros adversários comigo, e fica aquela imagem do cara, assim, que o cara não vai largar o osso tão fácil. No geral, cara, segunda colocação, 7 minutos e pouco de atraso, subir mais bem um na degrau, frente do né? terceiro também, né? Assim, que ficou bem elástico a coisa. Assim, a gente largamos com 9 minutos em relação à Trek no último dia. E a Trek, ela fez uma prova muito econômica, assim, né? Eles não foram tão ativos nos ataques, e eles competiram muito por esse pódio geral e muito em cima de um erro nosso, porque tanto a Scott quanto nós estávamos competindo pela vitória. Então, assim, o risco que a gente estava se expondo era maior. E aí, numa dessa, cara, às vezes o título geral cai no teu colo, porque o QPF é muito, muito cruel. Então, tá em condição ali, tá fazendo uma boa prova, às vezes era a chance dos caras de saírem até com o título geral. No geral, cara, assim, acho que foi uma participação muito boa nossa, comparado ao restante do pelotão, né? Isso que tu falou agora. Acho que ele tinha um nível mais alto em relação a Bulls, Trek, todas as outras equipes que só que, enfim, os caras fizeram uma baita prova, cara. Sim, assim, e levando em consideração que vocês tiveram todos esses problemas, o Fumi que teve essa somatória de problemas, e mesmo assim vocês conseguiram um segundo lugar sólido, né? Não foi um segundo lugar próximo do terceiro, né? Porque realmente foi uma quantidade. Já é muito difícil competir com o Nino Schurter da vida, ainda com essa série de problemas, apesar de que uma prova que nem o QPF, porque é muito imprevisível, né? Realmente, vocês conseguiram passar pelas imprevisibilidades e ainda ficar num segundo lugar muito sólido, né? Como eu falei. Assim, passar um QPF liso, cara, é muito difícil. A gente teve principalmente quedas, porque era um percurso com muito mais trilhas esse ano, muito mais técnica, exigia muito mais pilotagem, enfim, você tinha que andar mais no limite, principalmente depois da metade da prova, enfim, as baixas no pelotão de elite esse ano foram grandes, né, cara, porque manter o nível de pilotagem ao longo da semana é difícil. E acho que assim, é o que eu falei, cara, tudo que aconteceu é parte do jogo, as quedas, as quebras, acho que pra gente aconteceu assim em momentos cruciais, sabe, em momentos que, putz, fez muita diferença, e as coisas para os caras encaixaram muito bem também. Por exemplo, a Paiga não fazer um começo bom de KPF, que depois, os caras que já se conheciam fizeram um específico, né? Andar pra caramba, ajudar os caras. Acordo e tal, e poxa, seguraram 2 etapas para estar mais fresco, são uns caras bons, e conseguiram, assim, isso não adianta nada se a gente estivesse junto, entendeu? Mas tudo e tal, e os caras estavam no cenário ideal, no dia ideal, no momento ideal, muita coisa encaixou, assim. Então, acho que é muito de você criar as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Eu acho que, assim, fair play, os caras souberam jogar o jogo melhor do que a gente.